Gente, hoje nós estaremos dando continuidade à pregação expositiva no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 8. Esse texto que o pastor me chamou, me convocou a ministrar, eu fiquei das duas uma comigo. Ou ele não gosta de mim, ou ele confia muito no meu ministério. Porque é um dos textos mais difíceis, na minha opinião. É um dos textos que há mais controvérsia em relação a opiniões dentro do meio evangélico. É um texto onde a gente tem que se debruçar, é um texto onde a gente tem que ir atentamente, cautelosamente, com cuidado sobre essas suas passagens, para que nós possamos entendê-lo de fato. O texto em questão que nós vamos ler progressivamente, conforme nós formos discutindo, nós vamos lendo. Eu acho que facilita o entendimento dessa forma. E depois cada um pode relembrar, reler o texto por completo na sua casa. O texto vai ser de Atos, capítulo 8, dos versículos 9 ao 25. Mas antes de a gente ler o texto propriamente dito, eu queria conversar algumas coisas com vocês, que são impressões que eu tinha que talvez vocês tenham, e impressões que a gente precisa corrigir. Essa história é chamada de o Pentecoste Samaritano, e é uma história muito importante para toda a continuidade da obra que está descrita em Atos. Eu não sei vocês, mas por muito tempo, enquanto eu lia o livro de Atos, eu tive a impressão de que os apóstolos e a igreja estavam atuando meio aleatoriamente. Por onde quer que eles fossem, eles pregavam. Mas, em diversas instâncias, nós percebemos a ação do Espírito Santo guiando para onde eles deveriam ir. Seja com perseguições, como aconteceu no começo do capítulo 8, que o pastor ministrou na semana passada, ou seja, com a orientação clara de não pregar em determinada cidade. Ou seja, de um jeito ou de outro, o Espírito Santo fazia a sua vontade acontecer. Ou ele dizia para os apóstolos e para a igreja, não preguem naquela cidade, nesse momento, ou então ele trazia uma perseguição, trazia uma situação, trazia um naufrágio, para fazer com que a sua vontade fosse estabelecida. Então, diferente da forma como eu pensava, o livro de Atos não era uma pregação aleatória, sem direcionamento, no qual aquela igreja recebia o ID e ia para todos os lugares de forma indiscriminada. Não, havia orientação do Espírito Santo. E aqui nesse texto e nesse entendimento existe uma lição e existe um clamor recente desta igreja da Concílio da Graça, que é ser orientado pelo Espírito Santo. Nós viemos de um ambiente, e talvez vocês que estejam vindo caminhar conosco agora, onde muitos crentes querem uma orientação do Espírito Santo para cada mínimo detalhe das suas vidas. Não davam um passo para um lado ou um passo para o outro sem essa suposta orientação. Mas apesar, queridos, de que nós temos sim que ser orientados pelo Espírito Santo, isso é perigoso. E é perigoso por dois motivos principais. O primeiro motivo é que normalmente essa atitude de querer dar qualquer passo que seja só depois de ouvir uma ação ou de uma voz miraculosa do Espírito Santo, normalmente é sintoma de alguém que ignora a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus já possui várias orientações e vários mandamentos ao qual nós não precisamos de nenhum guia espiritual. A palavra já nos orienta a honrar pai e mãe, a não adulterar, a não mentir. E nenhum de nós precisa de um anjo na nossa frente para que nós possamos ser orientados com relação a isso. É nítido e é claro que nós precisamos viver dessa forma. E muitos permanecem em pecado, sofrendo as nefastas consequências do pecado, porque ignoram sumariamente a palavra de Deus. E o segundo motivo de preocupação, de viver essa vida sempre conduzido por instruções espirituais demais ou instruções sobrenaturais, é quanto à origem dessa orientação. Existem muitas lideranças hoje em dia que induzem esse tipo de atitude hiperespiritualizada. Você só pode fazer algo se você tiver uma orientação, se você tiver um sinal, se você tiver algo. E muitos usam isso propositalmente para dominar os fiéis. Cuidado! Porque se eu devo ser orientado por cada passo para uma manifestação sobrenatural, eu vou procurar essa manifestação sobrenatural na vida de um líder, na vida de um pastor, e que vai me dizer exatamente o que fazer. E muitas vezes esse líder, esse abusador, esse líder é um abusador e não é um cristão. Então nós precisamos tomar cuidado para não super espiritualizarmos coisas que não devem ser super espiritualizadas. Porque apesar de não parecerem espirituais, elas são sim espirituais.
A questão é a gente não sobrenaturalizar tudo, porque existem coisas que estão reveladas na palavra de Deus, que é sim espiritual, e que nós não precisamos de sinais e maravilhas para poder nos tomarmos boas decisões, seguirmos no bom caminho. E nós precisamos pensar com as nossas próprias mentes, a partir da orientação da palavra em primeiro lugar. Só que, por que eu estou falando tudo isso, essa preocupação que é de muitos? É porque a gente muitas vezes sai de um extremo para outro. E esse medo de muitas vezes não honrar ao Senhor por meio da sua palavra, esse medo de falsas orientações do Espírito Santo faz com que a gente fique paralisado, enquanto que uma verdade é clara e inevitável ao longo de todo o livro de Atos, que nós todos devemos ser orientados pelo Espírito Santo. Como eu disse, em diversos momentos, em Atos, o Espírito Santo ele impede a pregação em alguns locais, direciona a igreja em decisões que deve tomar, direciona nos concílios, envia pessoas para determinado lugar. Todos nós sabemos que precisamos pregar o Evangelho a toda criatura, mas muitas vezes o Espírito Santo é quem vai nos orientar por onde começar ou onde terminar, como agir, que palavras usar, que projetos devemos iniciar, que vidas devemos alcançar. E eu creio, queridos, que existe um propósito do Espírito Santo específico para cada um, para esse tempo, para esse momento, e nós temos orado sobre isso. Na quarta-feira nós oramos sobre isso, para sermos direcionados pelo Espírito Santo, não por essa direção irracional, sem sentido, sem entendimento, mas por uma direção que esteja pautada na palavra, por uma direção que não fira os princípios da palavra, por uma direção que não suplante os princípios da palavra, mas uma direção específica e especial para a obra que o Espírito Santo tem a fazer nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor, nas vidas das pessoas que estão ao redor dessa igreja. E nesse mesmo entendimento de que há um propósito do Espírito Santo para cada um, havia um propósito específico para Filipe, que estava se direcionando para Samaria, que é o texto que a gente vai ler logo em seguida. Como o pastor já explicou na ministração anterior, os samaritanos eram um povo desprezado pelos judeus por conta das diferenças teológicas abissais entre os dois povos. Eles tinham a mesma origem judaica, a mesma origem israelense, mas quando houve o exílio da Babilônia, que os judeus foram levados para a Babilônia, alguns ficaram. Desses que ficaram, muitos se casaram com os outros povos, misturaram as suas crenças, ignoraram os registros da palavra de Deus, e isso causou uma diferença muito grande quando os judeus retornaram da Babilônia. Uma diferença tão grande a ponto de que os samaritanos construíram um novo templo só para eles, onde até hoje são realizadas adorações. Eles consideram a palavra de Deus só os 5 primeiros livros da Bíblia, eles não consideram toda a escritura que nós consideramos como Antigo Testamento, e isso gerou um conflito. E eles acabavam sendo, no tempo onde estava sendo pregado e ministrado a respeito da vida de Jesus, eles eram um povo renegado na visão dos homens. Na visão dos judeus, na visão dos israelitas, os samaritanos eram um povo renegado, mas ele não era renegado por Deus. Pelo Senhor, ele não era um povo renegado, era um povo que estava nos planos do Senhor para ser resgatado. E em Atos 1, logo no início desse texto, do livro, da carta no caso, Deus já havia prometido que o povo dele, que os apóstolos, que aqueles primeiros crentes seriam testemunhas em sucessivos lugares. Em primeiro lugar, para a gente poder entender, o texto de Atos 1:8 diz que vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. Jerusalém, só a título de a gente entender geograficamente, é uma cidade, então é como se na nossa realidade Deus dissesse, vocês serão minhas testemunhas em Belém. Em seguida, vocês serão as minhas testemunhas na Judéia. O que é a Judéia? A Judéia é o entorno de Jerusalém, aquela região onde antes era conhecido mais ou menos como a terra de Judá, que hoje a gente pode dizer que seria como se fosse a região metropolitana de Belém. Então, vocês serão minhas testemunhas em Ananindeua, em Marituba, em Benevides, até Castanhal. Logo em seguida, Deus continua, vocês serão minhas testemunhas na Samaria, que a Samaria é aquela parte restante de Israel que estava afastado, que na nossa realidade significaria o estado do Pará, por exemplo, ou seja, o estado todo vai ser, vocês serão minhas testemunhas, e em seguida até os confins da terra.
E nesse contexto, depois da dispersão que foi feita na Judéia, porque até agora, no capítulo 8, está havendo houve a pregação em Jerusalém, houve a dispersão na Judéia, e agora chegou o tempo de mais esse ponto ser concluído diante da promessa do Senhor em Atos 1, que é a chegada na Samaria. E nessa chegada a Samaria, a gente encontra algumas situações que nos fazem pensar, refletir e entender, e nós vamos ler a respeito disso a partir do versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 9, do versículo 9 ao 11. Minha versão é NVI. Diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles os seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. Para por aqui por enquanto. Muitos teólogos discutem sobre o que seria essa feitiçaria que este sujeito, Simão, fazia. Alguns teólogos têm a ideia de que o que Simão fazia era puro ilusionismo. Então ele usava de técnicas humanas, de táticas, para poder simular ações que seriam mágicas na visão do povo. Outros creem também que essas artes, essa feitiçaria que Simão fazia, era de fato atividades e ações sobrenaturais que têm a origem em poderes malignos, em poderes do inimigo. E os que creem que aquilo era só ilusionismo, creem porque dizem que só o Senhor pode fazer ações miraculosas. Já os que creem que ele estava de fato fazendo e agindo com feitiçaria, com magia, entendem isso por conta dos vários outros textos que falam que o inimigo é capaz de fazer isso, inclusive se transformar em anjo de luz. Eu tendo a entender nesse texto que se tratava das duas coisas. Simão tanto enganava a população de Samaria com truques e com ilusionismo, quanto também fazia feitiçaria, quanto também tinha atitudes realmente que evocavam o poder do maligno. Eu digo isso porque no livro de Êxodo, logo lá no começo da Bíblia, as primeiras pragas do Egito que Moisés e Arão apresentam diante do faraó, ela é replicada pelos magos do Egito. De que forma nós não sabemos, nem devemos ter interesse em saber, mas sabemos que isso é realidade, é aquilo que nós somos apresentados. Que os magos têm poder de trazer, inclusive, pragas semelhantes àquelas que foram as primeiras. Só que é muito importante a gente ressaltar que sempre o poder de Deus é maior. Então, por mais que eles possam fazer seus atos mágicos, os seus atos sobrenaturais, mas o poder de Deus sempre é maior. A vara que se transforma em serpente engole todas as outras. Todas as pragas que eles possam imaginar, possam fazer, chega um tempo em que as pragas que o Senhor faz, ninguém consegue mais repetir, ninguém consegue mais fazer igual, e o Senhor se prova e se revela cada vez maior e mais poderoso nas nossas vidas. E eu também digo isso, que eu acredito que sejam as duas coisas, tanto ilusionismo quanto magia de fato, porque em Apocalipse 21:8, em que João descreve algumas das pessoas, alguns dos tipos de pessoas que não herdarão o reino dos céus, ele diz que um tipo dessas pessoas, dentre os vários, serão os feiticeiros. E eu penso que, se a feitiçaria fosse somente o ilusionismo, bastava dizer que eram os mentirosos, os enganadores, como diz no texto, que os enganadores não herdarão o reino dos céus. Mas, já que Deus, o Senhor, por meio de João, em Apocalipse, descreve especificamente, não só nesse momento, mas em outros, que os feiticeiros, aqueles que praticam a feitiçaria de todo tipo, não herdarão o reino dos céus, me faz acreditar que, de fato, isso exista, isso seja uma realidade do nosso meio, ao qual a gente deve ser chamado a atenção. Por isso, queridos, nós precisamos entender desse começo desse texto, apesar dessa controvérsia, que nós precisamos ter muito cuidado onde nós vamos depositar a nossa fé. E que essa fé ela não seja depositada em meros e simples milagres, maravilhas e sinais. Porque é fácil enganar como Simão fazia. E diversas religiões têm feito isso e enganado muitos.
E eu faço um aviso especial hoje com algo que talvez você nunca tenha ouvido, mas existem feiticeiros dentro das igrejas. Existem supostos pastores que, por vários motivos que seja, para angariar fundos, para enriquecer, para conseguirem poder, para conseguirem qualquer tipo de domínio, eles estão praticando feitiçaria, ainda que não entendam dessa forma, para enganar o povo e, se possível, os eleitos de Deus. Por isso, queridos, isso existe, nós precisamos ser astutos, nós precisamos conhecer a palavra e nós precisamos ser guiados a uma fé genuína por meio dos frutos do Espírito, porque o fruto do Espírito ninguém imita. Satanás não imita o fruto do Espírito, o fruto de salvação, aquela pessoa que foi convertida, que saiu das trevas para a luz, essa pessoa que foi transformada, que tem atitudes que demonstram a sua verdadeira conversão e uma fé genuína. É nisso que nós precisamos nos agarrar, que naquilo que o inimigo não consegue competir, naquilo que o inimigo não consegue fazer igual, mas sem, entretanto, ignorar a verdade de que, ainda que existam esses sinais e esses milagres, supostos milagres em outros lugares, entenda que o Espírito Santo que habita em cada um de nós, ele nos fornece um poder muito maior do que esse que está no mundo. Aleluia. Quando a palavra diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, ele está falando sério, e está falando a respeito de várias áreas, está falando a respeito de ser poderoso para abrir todas as portas, de ser poderoso para nos manter vivos mediante as adversidades, mas também diz que é poderoso e é maior do que a ação e que a obra do maligno que é feita lá no mundo. E eu creio, queridos, que em nome de Jesus você vai desmascarar falso profeta, você vai ser instrumento para destruir as obras do diabo na vida de outras pessoas, você vai poder expulsar demônios, você vai eliminar, você vai libertar pessoas do cativeiro do inimigo, do cativeiro do mal. Você vai demonstrar que o poder do Senhor é maior do que os outros poderes. Você vai demonstrar que mesmo diante de uma ação sobrenatural, mas assim como Elias fez diante dos profetas de Baal, o Senhor vai se manifestar como poderoso na sua vida. E é nisso que eu oro hoje, é nisso que eu queria trazer a sua reflexão, porque apesar disso ser uma verdade, apesar disso ser uma realidade, isso precisa ser pensado, idealizado, entendido, pedido, e é isso que nós estamos fazendo hoje. Estamos pensando sobre isso, entendendo sobre isso, e vamos agir sobre isso também, pedindo a Deus que Ele nos dê todo esse suporte para que nós possamos enfrentar todo tipo de feitiçaria, todo tipo de ação maligna, todo tipo de falso profeta que venha se opor à palavra de Deus e ao caminho do Senhor. Amém? Em seguida, agora nós vamos ler a partir do versículo 12, dando continuidade até o versículo 17. Diz assim: No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que a Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor, Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Em primeiro lugar de tudo, para que nós possamos entender bem esse texto e falar sobre a outra controvérsia que existe dentro dele no meio evangélico, nós precisamos saber que Filipe era um diácono. Esse Filipe em questão não era o Filipe apóstolo, mas era o Filipe diácono. E por conta disso, existem algumas coisas que nos chamam a atenção em relação à limitação dele enquanto diácono naquele tempo. Mas nós vamos conversar e entender sobre isso. Em seguida, quando chega a notícia diante dos apóstolos de que a Samaria, aquela região rebelde à palavra de Deus, rebelde contrária à direção do Senhor, havia aceitado e entendido e recebido Jesus como Salvador, os apóstolos trataram de logo ir lá para que eles possam receber do Espírito Santo. E por que, Caio, que esse texto é motivo de grande controvérsia no meio evangélico? E a gente vai entender como que outros irmãos entendem esse texto, para que nós possamos apresentar a nossa posição, que nós consideramos como mais coerente, mediante isso.
Alguns irmãos, especialmente os pentecostais, ou que têm herança pentecostal, como as Assembleias de Deus, entendem esse recebimento posterior do Espírito Santo como uma segunda bênção. Eles creem que por meio dessa oração e dessa imposição de mãos, os irmãos vão receber dons como falar em línguas, como profetizar, como nós vemos várias vezes ao longo dos textos de Atos. E o texto também usa esse termo, batismo no Espírito Santo, de forma bem clara. E por isso eles também chamam a segunda bênção e o recebimento de dons como batismo do Espírito Santo. Nós cremos no poder do Espírito Santo, na manifestação do seu dom, mas nós cremos que há uma diferença entre batismo e dom. Aí alguém pode me perguntar, mas por que, Caio? Está tão claro, o texto fala, eles não receberam batismo no Espírito Santo, e logo após receberem o batismo no Espírito Santo, eles se manifestaram nessas manifestações sobrenaturais. Mas os motivos para que você possa entender eles são os seguintes. O apóstolo Paulo, e os outros apóstolos também, nas cartas posteriores ao livro de Atos, eles dizem que todos aqueles que creem verdadeiramente possuem o Espírito Santo e foram batizados por esse Espírito Santo. Então Paulo fala em Romanos a respeito disso, fala em Coríntios a respeito disso, que aqueles que creem foram batizados, independente de serem homens, mulheres, judeus ou gentios, foram batizados no único Espírito. E nós cremos, conforme o apóstolo ensina, que todo aquele que crê verdadeiramente em Cristo foi batizado com o Espírito Santo. Mas nem todos falam em línguas, nem todos profetizam, nem todos têm o dom da fé, nem todos têm os dons descritos todos, ou vão ter sempre o dom de línguas, ou sempre o dom de profecia, ao serem batizados no Espírito Santo. E como que nós explicamos essa situação que está descrita aqui no livro de Atos? Nós explicamos pelos mesmos motivos que eu já falei sobre Atos 1, no início da ministração. Isso acontece, a dispensação, a entrega do Espírito Santo em etapas, é algo que Deus estava fazendo, já estava planejando desde Atos 1. Conforme nós tínhamos visto, existia a progressão de que essa mensagem fosse pregada em Jerusalém, que foi o que aconteceu em Atos 2, logo em seguida foi pregado pela Judéia, e agora nós estamos chegando na Samaria, e depois de Samaria, nos textos em seguida, que nós vamos continuar estudando, vocês vão ver como que essa palavra chega até os confins da terra. E isso é uma coisa muito nítida durante o livro de Atos, porque parece que o livro é dividido inclusive em seções. A seção de Jerusalém, a seção de onde está na Judéia, a seção até Samaria, e depois que alcança Samaria, alcança Cornélio e alcança os gentios, isso inclusive vira motivo de discussão na igreja, onde eles dizem, nós vamos privar eles de estar no nosso meio, ou nós vamos aceitar os gentios que vêm dos confins da terra, e é argumentado, os apóstolos argumentam, nós não podemos restringi-los porque eles receberam o Espírito Santo como nós. Então o Senhor já havia avisado que iria entregar paulatinamente, progressivamente isso, e assim foi, em Jerusalém, Judéia, agora na Samaria e depois chegará aos confins da terra. E vocês podem me perguntar, mas Caio, por que foi entregue em etapas? E se ainda é em etapas, em que etapa nós estamos hoje? A gente ainda precisa passar por uma etapa para encontrar o batismo do Espírito Santo? Vamos continuar entendendo isso. Essa manifestação em etapas tem dois motivos principais. O primeiro é que o recebimento do Espírito Santo só era possível por meio de um apóstolo. O diácono Filipe não poderia realizar isso naquele tempo. E era dessa forma porque era necessário que fosse claro que a igreja fosse fundamentada nos profetas do Antigo Testamento e na doutrina dos apóstolos, que agora conviveram com Jesus. Dessa forma, Deus estava deixando claro que os fundamentos de fé estavam com os 12 apóstolos e o apóstolo Paulo. Portanto, o batismo no Espírito Santo, que gera a fé verdadeira, genuína, e o dom que vinha junto, representado pelo falar em línguas e pelas profecias, eram enviados quando os apóstolos estavam presentes para poder confirmar a unidade da igreja, confirmar a doutrina da igreja como uma. Porque em Samaria, que já era um povo rebelde, imagine se levantasse um dito apóstolo e dissesse, olha, o Espírito Santo veio por meio de mim, a doutrina é minha, eu ensino dessa forma, o conflito que iria haver. E Deus, muito sabiamente, cuidadosamente, estava fazendo crescer a sua igreja de forma progressiva.
Esse é o primeiro motivo que está associado ao segundo motivo do porquê Deus fez isso, que é a unidade, que era o que eu estava falando sobre a questão de alguém poderia se levantar em Samaria e declarar um novo evangelho. Dessa forma, todos estavam no mesmo fundamento, seja em qualquer local que fosse em Jerusalém, fosse na Judéia, fosse na Samaria, eles estavam fundamentados na doutrina dos profetas e dos apóstolos, e era necessário para fortalecer a unidade e a autoridade apostólica. E o Senhor estava confirmando aqueles que eram seus. Nos dias de hoje, queridos, depois que a pregação do Evangelho chegou até os confins da terra, nós já possuímos a palavra que nos orienta, nós já temos as bases firmadas e o Espírito Santo já habita em nós quando cremos. Amém? Então, nós não precisamos mais ser validados por uma autoridade, por um pastor, por uma autoridade apostólica nesse sentido. Mas, claro que nós, enquanto igreja, somos nós que levamos a mensagem, que pregamos o Evangelho aos diversos povos, às diversas casas, às diversas cidades. Então, a palavra fala por si, e o batismo e o dom são entregues sem precisar de uma ação apostólica específica. Portanto, o que a Concílio da Graça e a maioria das igrejas reformadas entende, diferente das igrejas pentecostais, é que o batismo no Espírito Santo não é igual ao dom. Não significa que o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção e que você vai receber o Espírito Santo só depois de ter a manifestação daquele dom. Não. Todos nós que cremos no Senhor Jesus com sinceridade, com fidelidade, já recebemos o Espírito Santo dentro de nós. E isso é feito por meio da pregação do Evangelho que nos atrai. Mas a manifestação e o dom do Espírito Santo é algo à parte. Nesse momento do livro de Atos, eles estavam caminhando juntos. Agora nós entendemos que eles podem caminhar separados conforme o desenvolvimento que o próprio apóstolo Paulo vai dizer nas suas próximas cartas, que é necessário que nós busquemos os dons, que nós tenhamos interesse por buscar os dons e que nós venhamos a buscar aquilo de forma diferente. Deixando bem claro e deixando bem definido que o batismo e o dom não são a mesma coisa e que uma pessoa batizada no Espírito Santo vai buscar o dom. Mas nesse momento, aquilo estava vindo junto por meio da orientação dos apóstolos para manter a unidade da igreja. Amém? Em seguida, agora nós vamos para os versículos seguintes, para finalizar, do 18 ao 25, que diz assim: Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. E Pedro respondeu: Pereça você e o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se desta maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. E tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Depois desse episódio, foi criada uma palavra dentro das nossas linguagens pós-cristãs chamada simonia. A simonia é o ato de trocar favores, cargos ou poderes religiosos por dinheiro. Algo que foi muito condenado por Martinho Lutero no momento da Reforma Protestante. Ele estava condenando a simonia, essa troca de dinheiro por cargo, de poder por cargo. E esse nome simonia vem de Simão, de Simon em inglês. E o final desse texto nos mostra que qualquer um que queira comprar ou qualquer um que venda cargos, funções, glórias que envolvam o Senhor, seja por dinheiro ou por benefícios, é alguém que não tem o coração reto e talvez mais duro ainda, não tem parte no ministério apostólico. Então isso é uma coisa que nós devemos ter bem claro, porque as palavras aqui, elas podem parecer palavras simples, mas elas são palavras duras. Significa que se você troca ou vende as coisas do Senhor por dinheiro, favores, você não tem parte nesse ministério, não tem o coração reto diante de Deus, e arrependa-se, porque o Senhor será implacável em cima da sua vida. Eu gostaria que isso fosse óbvio,
mas eu sei que não é. Cuidado com igrejas extremamente luxuosas. Claro, nós devemos honrar a Deus sim com as nossas finanças, e que se Deus nos abençoar financeiramente, nós vamos investir no bem e no conforto da igreja. Mas nós devemos ser atentos, astutos, espertos e tomar cuidado com aquelas igrejas que mais parecem empresas do que igreja. Aquelas igrejas que favorecem os mais abastados, aquelas igrejas que não têm transparência com as suas finanças, porque é um coração que precisa ser perdoado, porque, como diz o próprio apóstolo Pedro, não faz parte do ministério apostólico. Então, isso é algo que nós muitas vezes não veremos de cara, não veremos de princípio. Nós precisamos exercer um esforço e nós precisamos também ser cheios do Espírito Santo e orientados como eles, para que nós não venhamos a cair e nos envolver nesses ambientes que não têm parte nenhuma com o Senhor. Para que nós não venhamos a perder tempo, nem sermos destroçados, destruídos, nem sermos, inclusive, até castigados por fazermos parte desse ambiente. A palavra em seguida, ela não diz o que acontece com Simão, mas alguns pais da igreja dizem que ele foi o fundador do gnosticismo, que foi uma grande heresia que assolou o início da igreja. O gnosticismo pregava que existia uma separação entre o corpo físico e a alma, que a alma era boa e o corpo era mau. Eles dizem que foi Simão que iniciou esse processo, mas nós não podemos confirmar. Queridos, algumas aplicações práticas. Trouxe 4 aplicações muito importantes desse texto. Nós vamos ver essas aplicações de trás para frente, não é desde o começo para agora, mas de agora para trás, que eu acho que a primeira é a mais importante. Primeira aplicação prática: cuidado com o amor ao dinheiro. É muito fácil a gente ser levado pelo amor ao dinheiro, inclusive pervertendo o ambiente do Senhor por conta do dinheiro, por conta do poder, por conta da glória, por conta das honras. Cuidado, tanto com o seu coração, quanto com o coração das pessoas que estão ao seu redor e do ambiente de fé que você convive. Em segundo lugar, não ache que você não foi salvo pelo Senhor, não foi encontrado se não desenvolveu algum dom. O batismo no Espírito Santo, ele não depende de um dom, ele depende de você crer. Se você crer verdadeiramente no Senhor, você é sim batizado no Espírito Santo. Não deixe o inimigo te convencer do contrário. Porque ele quer te convencer do contrário para que você abandone enquanto não desenvolver o dom, e você nunca desenvolva esse dom, e você não viva a vida de igreja, que você viva numa vida entristecida, condenada, achando que você não é merecedor, que você não é digno, que você não faz parte daquilo. E o Senhor quebra essa amarra hoje, se esse for o entendimento falso de alguns. O batismo não é sinônimo de dom, e você, se crê e tem uma fé genuína no Senhor Jesus, você é salvo, você é encontrado, você faz parte da vida de Deus. Abra o entendimento, entenda que o livro de Atos possui muitas excepcionalidades, muitas situações que pertencem para aquele tempo, para o fortalecimento da igreja, que foi o que nós determinamos agora, conversamos agora. Em terceiro lugar, mais uma vez, eu digo, cuidado com os milagres e os sinais. Nem sempre eles são indicativos da vontade de Deus. A palavra nos alerta continuamente a respeito desse quadro, a poder de Satanás, inclusive no meio das igrejas. E se isso acontecia no tempo dos apóstolos, quanto mais nos dias de hoje? O que nos faz acreditar que o inimigo não está rondando no nosso meio, colocando falsas doutrinas, inclusive no meio da nossa própria igreja. Mas é dever de nós, dos crentes, dos sacerdotes do Deus vivo, de quebrar esses altares, de quebrar todos aqueles que trazem falsas doutrinas, de eliminar tudo aquilo que perverte a sã doutrina do Senhor e dos apóstolos na nossa vida. E como nós iremos fazer isso se nós não conhecemos a palavra de Deus? Porque nós não temos como ser heróis, nós não temos como ser guerreiros, soldados, sacerdotes do Deus vivo, se nós não conhecemos nem os princípios da palavra que nós mesmos dizemos crer. E como eu já disse, não adianta nós esperarmos do Espírito Santo algo que ele já manifestou na sua palavra. Claro, muitas vezes o Espírito Santo vai nos orientar, vai nos dar um entendimento, sim, mas é importante a nossa dedicação em cima da palavra. E isso não é um dever, queridos, só do pastor, não é dever do pregador, não é dever do líder, não é dever do ministro de louvor somente, isso é um dever de todos nós
enquanto crentes, enquanto cristãos. Fique de pé, querido, nesse momento. Em nome de Jesus. Por conta da quarta aplicação prática. Esse texto é claro, meus queridos. O Espírito Santo conduziu. Eu gostaria de chamar o louvor para que nós possamos ministrar uma canção. Que o Espírito Santo, ele é claro na forma como ele vai orientar a igreja dele. Esse Espírito Santo que vive dentro de nós é um Espírito Santo que vai usar de diversas maneiras. Algumas vezes vai utilizar a fala da liderança, a fala de um amigo, às vezes vai usar uma situação, às vezes vai usar algum conflito, talvez até mesmo uma grande perseguição, como eles experimentaram aqui. Às vezes, meu querido, a perseguição no seu trabalho, perseguição na sua escola, a dispersão, algum sofrimento que você esteja passando, seja uma direção do Espírito Santo, e talvez você não esteja atento a essa direção. O diácono Filipe estava atento à direção e foi levantado para gerar um grande rebuliço em Samaria. E eu creio que nós podemos também ser levantados por esse Espírito Santo. Mas nós precisamos estar atentos a essa direção específica. A direção específica do Espírito Santo para as nossas vidas e a direção específica do Espírito Santo para essa igreja, para esse tempo. Além daquilo que já havia sido trabalhado, além daquilo que já havia sido proclamado. Então, nesse momento, queridos, gostaria que cada um de nós pudesse fechar os nossos olhos e orar ao Senhor por direção pelas nossas vidas.